Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui no templo. Uma alegria imensa poder estar aqui de volta, junto com o pastor Marcelo, com a igreja, para poder abençoá-los com uma bendita, soberana e gloriosa palavra de Deus. Já ficamos muito felizes, até mesmo emocionados em ouvir aqui nosso querido pastor de honra, pastor Samuel Batista Lessa, mandando aqui a sua palavra de carinho, de incentivo à igreja, trazendo a palavra também de Deus para as nossas vidas. Missionário Mansueli, um abraço para vocês que estão em casa nos ouvindo, e a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Marcelo, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos esta noite mais uma vez como servo aqui para estar abençoando vidas nesta noite através da bendita palavra de Deus. Aproveitando a oportunidade dos irmãos que aqui estão, ou mesmo em casa também, por gentileza, abra a sua Bíblia, o seu exemplar bíblico em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 5, um texto muito conhecido de todos nós, até porque toda a palavra bíblica ministrada sempre deve ser muito conhecido, e é bom quando é bem conhecido, porque quando é bem conhecido, é prova que a gente estuda a palavra de Deus, busca com diligência o conhecimento da palavra de Deus. Isso é o que a nossa igreja faz, né? Então isso a gente fica feliz por saber que a gente tem uma grande responsabilidade esta noite, porque estamos diante de pessoas que conhecem muito bem a bendita palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, nós passaremos a ler alguns versículos desse texto. Diz a palavra: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim e eu o possa restaurar o homem da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Amém. Tome assento, queridos. Deus os abençoe. Deus abençoe você que está em casa também, você que passará a nos ouvir também através da internet, onde quer que você esteja, esta palavra que, por certo, mais uma vez abençoará a sua vida. No texto que lemos, meus amados, vemos aqui a história de uma conversão. A história de uma conversão. Porque nós vimos que este homem chamado Naamã, um homem famoso, um homem que tinha uma grande posição, o mesmo exercia uma grande função no exército do rei da Síria, do Ben-Hadad. E esse homem, sendo capitão do exército do rei da Síria, o exército sírio era um exército poderoso na época, um exército, poderíamos dizer, que mostrava assim, uma grande capacidade no mundo de então. E, porém, Naamã, ele, apesar de ser um homem corajoso, de ser um homem forte, de ser um homem famoso, porém, ele era leproso.
E a gente vai ver aqui nessa noite, nesse texto que acabamos de ler agora, doravante acabamos de ler, algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu já convido você a estarmos meditando e observando um grande sofrimento. Este homem Naamã, ele tinha sucesso, porque eu imagino senhores, senhoras, vocês que me ouvem, que este homem, onde chegava, ele representava o exército de uma nação, ele representava o seu rei, ele representava o seu povo. Por certo, pelas muitas conquistas que aquele homem tivera, ele tinha muitas ponderações, muitas placas, ele recebera na época a sua maneira, e enfim. Porém, este homem, apesar de ter muito sucesso público, mas era um homem de muito fracasso pessoal, era um homem fracassado pessoalmente, porque ele carregava em si uma enfermidade terrível, uma enfermidade que, por certo, até deveria levá-lo a estar separado dos demais, mas, por certo, pela sua capacidade, pelo seu preparo como um homem de guerra, ele continuava exercendo a sua função, porém, debaixo das suas vestes, lá estava a sua enfermidade. E eu imagino que aquele homem, como um capitão do exército do rei da Síria, ele não se vestia com uma qualquer roupa, não, ele possuía uma veste bonita, ele tinha uma veste que se destacava como um comandante. Era um homem que, por certo, naquela sua veste trazia algumas divisas que o diferenciava, que mostrava também o seu poderio, a sua força, a sua capacidade militar. Porém, apesar dele ter veste bonita e estar cheio de divisa, mas ele escondia debaixo daquelas suas vestes uma enfermidade chamada lepra. E eu vejo, meus amados, que ao trazer uma lição já espiritual para a nossa vida, mostrando-nos nesta primeira parte com respeito ao grande sofrimento deste homem, que este homem Naamã vivia de aparência, porque ele se destacava de uma maneira, mas por baixo das suas vestes estava uma outra situação. Trazendo para a aplicação das nossas vidas, quantos que hoje estão vivendo assim, quantos que estão vivendo com muita aparência, vivendo de aparência no lar, vivendo de aparência na igreja, vivendo de aparência na faculdade, no colégio, entre os vizinhos, mas as suas vidas, muitas das vezes, são vidas que até impressionam, mas lá no profundo, lá por baixo, lá no interior da sua alma, são pessoas que estão leprosas espiritualmente, são pessoas que precisam serem saradas. Era o que acontecia na vida de Naamã. Era um homem que se destacava de uma maneira bonita, de uma maneira conquistadora, mas infelizmente lá embaixo dos seus panos, vamos dizer assim, debaixo das suas vestes, este homem levava o fracasso. E é interessante quando a gente olha para essa palavra lepra, parece que assim é até um tanto triste quando a gente vai ministrar uma palavra como esta, um texto como este, que a gente tem que falar de uma situação como esta. Mas a Bíblia é muito rica, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus sempre traz lições espirituais para as nossas vidas, porque que Deus permitiu que essa palavra fosse escrita e tem sido pregada muitas vezes, tem sido pregada há já milhares de anos, e muitas pessoas têm sido transformadas através dessa palavra, porque lepra nas escrituras sagradas tipifica o pecado. E a gente vê que a lepra tinha algumas características, e tem algumas características. A enfermidade chamada lepra, ela tem muitas características. E entre algumas características que essa enfermidade tem, ela tem a característica de separar as pessoas. A lepra separa a pessoa. Hoje, até que por meio da medicina, por meio dos tratamentos, eu mesmo como missionário, já visitando em algumas comunidades do Amazonas, já tive em algumas comunidades de leprosos, e hoje a Hanseníase, né? E muitos deles já tratados, mas quando a gente vai falar com as pessoas, quando a gente vai comunicar-se com as pessoas, sempre a gente vê algumas deficiências nas mãos, como eles têm as mãos de uma maneira deficiente, porque isso é a enfermidade que ataca os nervos e não somente a pele. Então nós vimos que a lepra separa as pessoas.
Porque no tempo de então, até mesmo em Israel, as pessoas que possuíam lepra tinham que ficar separados. Eles não poderiam ficar junto da sociedade, tinham que ficar apartados da sociedade. Eles não podiam estar junto das pessoas, porque assim o contaminaria. Até dá para lembrar um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje. Mas hoje nós podemos ficar a 2 metros de distância um do outro por causa do coronavírus, com alguma prevenção. Mas os leprosos não, eles tinham que ficar fora da cidade, eles tinham que ficar fora do contexto da família. Era muito triste a situação para aquelas pessoas. Então a lepra separa, e quando eu vejo que a lepra separa, eu posso também fazer um paralelo que o pecado também separa. O pecado separa o homem de Deus, o pecado separa as pessoas uma das outras, o pecado separa o esposo da esposa, o pecado separa o pai do filho, o pecado traz separação constantemente, e nós precisamos da graça de Deus para que esse tal pecado não esteja na nossa vida, porque ele causa ruína, ele traz separação. Mas o pecado também, a lepra também, ela insensibiliza, deixa a pessoa sem condições de perceptiva. Isso que permanecer vivendo de uma maneira insensível. Assim como a lepra faz as pessoas a perder o contato, por exemplo, de ao tocar em um objeto, ao tocar em um copo, ao segurar uma chave, não sentir que está segurando nada, a pessoa se torna insensível. Assim também o pecado faz com as pessoas. O pecado faz as pessoas ficarem insensíveis. Estamos constantemente vendo através dos meios de comunicações casos terríveis, notícias terríveis que chegam para nós, de mães assassinando filhos, de esposo assassinando esposa e depois acabando com a sua própria vida. Por quê? Porque as pessoas estão insensíveis à vida, perdeu o amor, estão insensíveis à misericórdia, e se nós não tivermos cuidado, isto poderá também atacar até mesmo a nossa vida e a igreja. Também a lepra deforma, a lepra deixa marcas, deixa cicatrizes. Aquilo que eu acabei de falar para os irmãos, eu já apertei a mão de muitas pessoas com o dedo enrolado, faltando pedaço do dedo, faltando pedaço do nariz. Ela deforma, ela tira pedaço da pessoa, ela vai corroendo, ela vai destruindo. Quando eu olho para essa característica também da lepra, eu fico vendo que o pecado também faz isso. O pecado deixa cicatrizes, o pecado deixa feridas terríveis. Quem sabe nós que estamos aqui ouvindo, quem sabe você que está me ouvindo agora através da internet, antes de conhecer a Jesus, antes de ser sarado pelo sangue de Jesus, você tinha feridas terríveis, marcas terríveis na sua vida espiritual, mas que através da graça de Deus você foi alcançado e sarado para a glória do nome do Senhor Jesus. Outra característica da lepra é que a lepra também contamina. A lepra contamina. Para isso, as pessoas tinham que permanecer separadas para não serem contaminadas. Eu acho até interessante que esse homem, Naamã, ele não deveria estar no meio das pessoas, mas por ser um grande cidadão e um grande capitão do exército do rei da Síria, e não por pertencer também à nação de Israel, que tinha suas leis civis e morais, então ele agora era um tido e tratado de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas este homem estava sempre junto das pessoas, e por certo, quem sabe quantos que ele contaminou através da sua lepra. Assim como a lepra contamina, o pecado também contamina. Por isso que nós temos que termos cuidado com quem nós andamos, temos que termos cuidado com quem está influenciando a nossa vida, com quem nós temos vivido, com quem nós temos aprendido, porque o pecado contamina, e nós estamos vivendo numa época de contaminação. Nós estamos preocupados com o coronavírus. Coronavírus contamina, e é perigoso, não é fraco não, é forte, mas existe também uma praga terrível chamada pecado, que tem contaminado muita gente, mas graças a Deus que há poder no sangue de Jesus para purificar. Oh, aleluia. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 7, ele diz que nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus nesta noite possa nos levar a ter a fé e a esperança que há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Mas a lepra também, além da lepra separar, nos deixar insensível, deformar e contaminar, a lepra mata. Assim como a lepra mata, também o pecado mata. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus por nós, nós já estávamos mortos há muito tempo, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas em Cristo Jesus Ele nos fez renascer para a glória de Deus Pai. Então, em primeiro lugar, nesse texto, um grande sofrimento. Em segundo lugar, eu aprendo aqui nesse texto um grande testemunho. Um grande testemunho, não de um soldado poderoso que estava junto a Naamã, não de uma outra pessoa de uma grande patente, não de um grande fazendeiro da região, mas o milagre começou a acontecer dentro da sua própria casa. Um grande testemunho, uma menina. Tudo começa com uma menina que foi levada pela tropa de Israel, da Síria para Israel. Esta menina foi levada cativa, e sendo levada cativa, dos sírios para a nação dos sírios, de Israel para a nação dos sírios. E lá esta menina permanece na casa de Naamã, longe dos seus pais, longe dos seus familiares, longe do culto como nós estamos aqui agora, do templo, quem sabe, das festas judaicas, mas não estava longe da presença de Deus, não estava longe da graça de Deus, porque a graça de Deus estava na vida daquela menina. Como nós ouvimos esta noite, pelas palavras do pastor Samuel Batista Lessa, esta menina não estava no canto, esta menina não estava parada, esta menina estava ativamente para ser usada por Deus naquela casa. Ao ver, eu imagino que aquela mulher ali, a patroa daquela menina, por certo, muitas vezes vira aquela menina, vira aquela senhora chorando, vira aquela senhora conversando com seu esposo, com Naamã. Quem sabe que Naamã chegava de lá, quando tirava suas vestes, um pouco às escondidas, a menina não sabia, a adolescente não sabia, mas ela observava que havia um comentário entre eles. E ela então faz uma proposta. No verso 2 e 3 diz a palavra que, no verso 3, disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Tomara. Essa menina tinha experiência com Deus. Essa menina estava lá em uma terra estranha, mas não se esquecia que lá em Israel tinha profeta de Deus, que lá em Israel tinha a boca de Deus, que lá em Israel tinha a palavra de Deus, que lá estava o Deus que poderia mudar a história da vida daquele homem. E eu fico vendo, meus amados, que tal como Deus usou aquela menina para um grande testemunho, Deus também quer usar a nossa vida para um grande testemunho. Eu fico vendo que esta menina, ela foi usada para salvar o homem mais poderoso da Síria. E Deus também quer nos usar para salvar os mais poderosos dessa nação, os mais poderosos do mundo, mas também os mais pobres e miseráveis, necessitados, que estão espalhados pelos lugares mais simples desse país e de outros países, através do testemunho do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, como até os confins da terra. Esta palavra recebereis virtude, esta palavra virtude, eu acho, sempre cito isto, e acho muito interessante, porque ela lá no original, no grego, é dunamis, e dunamis, trazendo para o nosso idioma, para o português, é dinamite, é explosivo. Para que serve dinamite? Para dinamitar pedra, para abrir caminho. O que nós estamos aprendendo na palavra que Jesus está dizendo para mim e para você: recebereis virtude, recebereis poder, recebereis o dinamite, aleluia, para abrir caminho. Nós estamos vivendo em dias difíceis, a igreja está vivendo em tempo de pandemia, o mundo está gemendo, mas a igreja, debaixo da graça e cheia do Espírito Santo, vai avançando, é hora de testemunharmos. Nós ouvimos esta noite nosso querido pastor de honra falando aqui que é hora de testemunharmos, é verdade, é hora de abrirmos a nossa boca. E quantos que estão feridos na nossa casa? Quem sabe ao lado de você agora, quem sabe entre seus familiares agora,
Tem alguém que está aí agora precisando, está com saúde, até que está bem, Deus está guardando, mas precisa ser avisado de que há uma lepra escondida na alma desta pessoa, chamado pecado, e que precisa ser alcançada pela graça de Deus. Esta menina, uma menina, oh, aleluia, uma menina. Deus não escolhe coisas grandes para usar, Deus escolhe coisas pequenas. Quem sabe você poderá me dizer: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. É você mesmo, porque grande não somos nós, grande é o Senhor, grande é o poder, grande é a unção. É a unção que Deus dá, e Deus já deu a unção, e Deus dará a unção, e Deus nos encherá de unção, e nós continuaremos testemunhando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O inferno luta, aleluia, crentes morrem, a igreja é perseguida, mas nós não pararemos, porque haveremos de testemunhar a todas as nações. E ela testemunha, ela questiona: olha, tomara, ou quem dera. Eu fico imaginando aquela menina chorando com a alma: se meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele invocaria, ele oraria, ele buscaria Deus, e ele seria restaurado da lepra. Uma certa mulher lá questionou com o moço, falou com seu esposo: meu filho, quem está precisando de milagre tem que correr mesmo. Ele teve a atitude de buscar a bênção, foi lá e falou com seu patrão, com seu chefe, com seu poderoso lá, com o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Só que o rei da Síria equivocadamente deu um conselho trocado: prepara uma carta e manda o homem Naamã procurar o rei de Israel. Não era para procurar o rei de Israel. Tem muitas pessoas se equivocando, tem muitas pessoas equivocando-se e achando que socorro vem do homem, socorro vem de poderosos, mas o socorro não vem do homem apenas, o socorro vem de Deus. Deus pode usar o homem, Deus pode instrumentalizar o homem, mas o socorro vem de Deus. É tanto que quando o homem chega lá, que entrega aquela carta ao rei de Israel, ele rasga suas vestes. Ele chegou até a imaginar que era uma emboscada, que era uma armadilha. Ele chegou a rasgar suas vestes externas, porque tinham dois tipos de vestes ali. Ele rasgou as suas vestes externas, dizendo: eu poderia porventura dar a vida, matar ou tirar a vida, sarar alguém. Quem sou eu? É assim mesmo que somos nós, é assim mesmo que é o homem diante dos desafios. Nós estamos vivendo agora em dias de desafio. A medicina, por maior tecnologia avançada que tenha, estão aí correndo de um lado para o outro para conseguir um remédio, para conseguir uma vacina, para combater um vírus que só se enxerga através de microscópio. Mas graças a Deus que nós servimos a um Deus que, quando ele entra em ação, ele pode queimar o vírus agora, ele pode destruir com o mal agora, aleluia, ele pode fazer o impossível. O homem de Deus, quando soube, manda a notícia: que isso, não faça tal coisa. Porventura não é um homem de Deus, não era uma exibição não, era a autoridade de Deus na vida de Eliseu. Eliseu chama para o desafio: estou aqui. Que hora, que coisa maravilhosa. É hora de nós estarmos prontos para a batalha. É hora de nós estarmos, hoje nós ouvimos uma palavra muito gloriosa pela manhã na reunião do ministério. É hora de, tal como Davi, ele não se preparou quando o gigante chegou. Ele foi buscar as pedras lá no ribeiro, antes do gigante se aproximar. Ele pegou a sua funda, ele pegou as suas armadilhas, antes do gigante chegar. Oh, aleluia, eu louvo a Deus esta noite, porque o Deus que arma, o Deus que dá graça para as nossas vidas, está aqui esta noite, e ele quer verdadeiramente nos conceder esta autoridade gloriosa. Chega então uma hora em que agora o homem vai ao rumo certo. Ele vai à casa do profeta. Quando chega na casa do profeta, a comitiva vai na frente. O homem ficou em pé, Naamã ficou lá, e a comitiva, alguém vai lá e comunica a situação para o profeta. Mas ele pensava, lá por ser um homem poderoso, por ser um capitão de um grande exército, que ele ia receber simplesmente uma palavra do profeta e ficar sarado. Era um pouquinho mais, porque antes dele receber a cura física, aquele homem precisava receber a cura espiritual. Aquele homem precisava perder o seu orgulho. Aí então o profeta diz para ele: fala para aqueles moços, vai lá e diz para ele mergulhar no Jordão 7 vezes, então ele ficará purificado da sua lepra. Aí que pega, porque aquele homem agora questiona, aquele homem agora
se rasga de ódio, ele fica irado, ele não aceita aquilo, porque ele chega até a questionar e a dizer: porventura não há lá em Damasco rio como Abá e Farbá, rios limpos, rio que ele conhecia não poluído, e o Rio Jordão era um rio de água toldada, de água um pouco poluída. Ele descer as águas do Rio Jordão era uma humilhação para ele. Mas quando Deus dá a palavra através do profeta, está dado, porque o que vem de Deus não é segundo a nossa vontade. Tem muita gente querendo receber bênção de Deus, mas quer receber a sua própria vontade. Quando Deus determina, quando Deus declara, porque é Ele que determina, é Ele que declara, é Ele que faz. E eu glorifico a Deus esta noite, porque enquanto eu ministro esta palavra, Deus é poderoso para declarar a vitória para a sua vida, para declarar a falência da enfermidade, para declarar a mudança da história da sua vida, como mudou da história daquele homem. Mas ele precisava tomar atitudes. E qual atitude? De humildade. Era o passo da humildade. Ele teve que tirar as suas vestes, aquilo que estava escondido. Que vergonha. Ele só tirava as suas vestes. A lepra só era demonstrada para sua esposa quando estava em casa. Mas agora ele tinha que mostrar a lepra para todos que lá estavam. Ele tinha que rasgar suas vestes, ele tinha que se abrir. Deixa eu te dizer esta noite, se você quer vitória para a sua vida, é rasgando o seu coração, não as suas vestes, mas é rasgando o seu coração, reconhecendo que precisa de perdão, reconhecendo que precisa se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Aquele homem estava ao passo de receber a vitória, ao passo de receber a bênção, mas ele estava ainda emperrado, agarrado, enjoado, revoltado. E graças a Deus que chegam os moços lá e questionam com ele, fala: porventura se o homem que Deus falasse alguma coisa pior para você, ou mais difícil, você não fazeria? Enfim, depois de questionar, depois que incentivou, ele toma a decisão de ir. Ele vai ao Jordão. O que me chama a atenção é que naquela oportunidade, se fosse hoje, para alguns líderes, por certo o outdoor estava exposto, por certo algumas placas estariam lá, comunicando: vai ser sarado hoje Naamã, o capitão do rei da Síria, o chefe do exército do rei da Síria, Ben-Hadad. Por certo o profeta ficaria muito famoso, mas não era isto que estava no coração de Eliseu. Eliseu estava revestido de humildade, e sem outdoor, sem nenhuma coisa, sem nenhuma estardalhaço. A Bíblia não fala que foi convidado as pessoas da região para ver o espetáculo, o milagre, não. E aquele homem chega até junto àquele rio, aleluia, tira suas vestes, reconhece que ele precisava da graça de Deus. Não eram as águas do Rio Jordão que ia sarar, não, como alguns hoje até pensam que a água era sagrada, que ficou tocada, porque não era uma água mística, diferente das demais águas, era água, mas a obediência, a humildade o levaria à vitória, e ele precisava, para alcançar esta bênção, fazer isto, descer até o Jordão. E ele fez isso. Depois de reconhecer que dependia da graça de Deus, ele dá então o primeiro mergulho. E ele mergulha a primeira vez. Nós conhecemos a história. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, o número da perfeição divina. E na sétima vez, a Bíblia fala que ele levantou-se limpo como uma pele de criança. Oh, aleluia! Sarado. Parece que eu vejo com os olhos da fé Naamã olhando. A Bíblia não fala que ele chorou, mas eu imagino que ele chorou. A Bíblia não fala que os seus colegas o abraçaram, mas eu imagino que o abraçaram. Oh, aleluia! A Bíblia não fala que este homem deu brado de glória a Deus às margens do Jordão, mas eu creio, porque quando Jesus purifica, a gente tem desejo de glorificar. A primeira coisa que tem na nossa boca é cântico de louvor e de adoração, quando a gente alcança o milagre da cura. Então, em primeiro lugar,
um grande sofrimento. Em segundo lugar, um grande milagre. Em terceiro, um grande equívoco em pensar que o homem com seu poderia é capaz de fazer alguma coisa. Em quarto lugar, um grande milagre. Mas em quinto lugar, não ficou só nisto, que se fosse só a cura da lepra de Naamã, esse texto não seria tão rico como ele é. Mas é muito mais do que isto. Depois que ele sai curado, depois que ele levanta restaurado. Ou quantos creem que Deus pode estar restaurando agora? Quantos creem que Deus é poderoso para mudar a situação agora? Quantos creem que Deus é poderoso agora para agir nos lares, agir em família e trazer a transformação? Porque para isto Jesus veio, para trazer transformação no mundo. Mas aquele homem agora, ele recebe uma grande salvação. Ele não recebeu só o milagre físico. Ele se humilhou, apesar que assim mesmo somos nós. Primeiro questionamos, primeira vez ficamos até bravos com Deus, mas Deus quer o melhor para nós. Deus tem socorro para nós. Deus quer sempre salvar o homem. Deus quer sempre mudar a história. E depois que ele recebe o milagre da cura física, que a sua lepra desaparece, junto com a sua lepra, imagine comigo agora, junto com a lepra, com as feridas, com os sinais que estavam na pele, ele não viu mais sinal no seu corpo. Parece que eu estou vendo com os olhos da fé, e eu conjecturo aquele homem, quem sabe, olhando e não tinha mais ferida no seu corpo físico, mas de repente ele fechou os seus olhos, quem sabe, e ele chorando foi mais profundo. Ele foi enxergando, ele foi fazendo uma introspectiva, ele foi olhando lá dentro da alma dele. Ele começou a ver, começou a observar que a ferida maior que ele tinha saiu também, que era a ferida do orgulho, que era a ferida da soberba, que era a ferida do pecado. Agora tudo tinha mudado na sua vida, e ele resolve então, aleluia, dar o testemunho pela nação, pelo Deus de Israel, pelo Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra, no texto nos fala, capítulo 15 ao 17, que ele reconheceu em primeiro lugar a grandeza de Deus. Não porque o curou fisicamente, mas porque o curou fisicamente e o curou espiritualmente também. Olha o verso 15. Então voltou ao homem de Deus. Então voltou ao homem de Deus. Oh, aleluia. O profeta não estava nem lá junto dele. Ele voltou ao homem de Deus. Sabe por que ele voltou? Intuito de agradecer, propósito do coração. Quando Jesus curou 10 leprosos no Novo Testamento, nos diz a palavra de Deus que somente um voltou, aleluia, para agradecer. E Jesus então perguntou aquele um que havia voltado: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Mas só um voltou para adorar a Deus. Aquele homem voltou. Esta é a característica daqueles que são curados, sarados, restaurados por Deus. Sempre voltam para agradecer, sempre voltam para louvar. Onde você estiver agora, volte para louvar a Deus. Deus espera a sua gratidão, Deus espera a sua adoração. Quando sente a graça de Deus comigo, eu sinto. O Deus de Naamã está aqui, o Deus que restaura está aqui, o Deus da verdade está aqui conosco. Aleluia. E ele volta, e ele foi, uma das coisas que eu vejo aqui, ele foi liberto da sua idolatria. O verso 15 continua dizendo, 16, 17. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Parece que eu estou vendo ele dizer assim: não, vão comigo. Vocês testemunharam o milagre, agora vão comigo ao homem de Deus. Diz que veio. Quando ele foi chegando junto ao homem de Deus, ele pôs-se diante de Eliseu e disse: eis que tenho conhecido. Olha só, antes ele não conhecia. Eis que tenho conhecido em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aquele homem era religioso. Aquele homem tinha a prática de adorar Rimon, que era um deus sírio. Mas agora ele está voltando dizendo que só em Israel havia Deus, porque aquele homem fora curado da sua lepra física, mas ele fora curada também do pecado, da idolatria. E ele continua testificando mais. Agora, pois, ele faz um rogo ao profeta: agora, pois, te peço que
tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele, para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Por que ele pede esta terra? Por que ele pede este tipo de argila da nação de Israel? Porque ele achava que a sua terra na Síria era tão contaminada pela idolatria que ele não poderia levantar altar para Deus com a terra do seu próprio solo. Ele está pedindo alguma carga de argila, de terra da nação de Israel ao profeta. Para quê? Para ele levar. E agora a sua vida estava mudada. Agora ele que estava acostumado a entrar no templo para adorar a Rimon, agora ele vai levar algo para oferecer sacrifício ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele declara dizendo, aleluia: nisso perdoe, olha a oração deste homem, nisso perdoe o Senhor a teu servo. O homem já está orando. Quem é transformado ora. Quem é transformado tem sede de falar com Deus. Quem é transformado tem desejo, tem comunhão com o Senhor. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar a casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu servo. Ele está dizendo: nunca mais, Rimon, nunca mais, idolatria, nunca mais. Eu fui sarado da lepra, mas eu fui sarado da alma. Quantos têm certeza que foi sarado da alma? Você pode até ter uma enfermidade física, você pode até estar me ouvindo acamado agora, mas tem esperança de ser curado. Mas também, se você mesmo ser debilitado e fracassado na cura física do teu corpo, mas a salvação da sua alma já está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, eu encerro aqui. O profeta vira-se para aquele homem. Depois da petição, o certo ele concede a argila, o material para ele fazer o sacrifício. Ele entende que agora aquele homem tinha declarado e testemunhado com a sua boca que só Deus era o Deus de Israel. Parece que eu estou vendo, que palavra gloriosa, que frase gloriosa. Vai em paz. Vai em paz, aleluia. Vai em paz. Aquele homem agora volta em paz. Aquele homem nunca tivera paz. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Isto é o Evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. Eu glorifico a Deus esta noite, porque nesta oportunidade eu tenho certeza que você pode ser transformado através do poder de Deus, através do poder do Calvário. Porque o Jordão, a Bíblia não fala que purificou, mas nenhum Naamã, mas nenhum João. Eu não vejo a Bíblia dizendo que o Jordão purificou mais ninguém. Apesar de ter histórias lindas sobre o Jordão. Elias passou por lá, o mesmo Eliseu passou por lá. Coisas lindas aconteceram no Jordão, mas nunca mais ninguém foi sarado pelo Jordão. Mas deixa eu te dizer esta noite, tem uma fonte que jorra, muito mais poderosa do que o Jordão. Se chama o Calvário. Esta fonte continua jorrando. Esta fonte que há mais de 2000 anos atrás, lá naquele patife da cruz, as gotas de sangue que rolaram, ou por aquela coroa cravada à cabeça de Jesus, pelos cravos que entraram em suas mãos e pés, pela lança que ultrapassaram os seus lados, aquele sangue que foi derramado lá, esta fonte continua jorrando, jorrando para purificar os Naamães, jorrando para sarar, jorrando para restaurar. Bendito seja o nome do Senhor. Esta fonte que jorrou para sarar Zaqueu, esta fonte que jorrou para sarar a Paulo, aleluia, quando se levantava para perseguir a igreja de Cristo no caminho de Damasco, o mesmo teu encontro glorioso. Esta fonte que jorrou para Cornélio ao ouvir a mensagem do Evangelho, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor, por Pedro que havia se enviado para ali. Esta mesma fonte que tem purificado milhares, centenas
centenas de vidas no Brasil e no mundo inteiro. Deixa nesta noite eu te perguntar, você que está em casa agora, você que está aqui, você tem certeza que a fonte do Calvário já purificou a sua vida? Naamã foi em paz, você também continuará tendo paz. Naamã foi vitorioso, você continuará sendo vitorioso. Mas se porventura eu esteja falando com você esta noite, que ainda não tem certeza, que ainda, quem sabe, está vivendo de aparência, quem sabe você tem até aparências bonitas, tem até nome, quem sabe que tem até fama na cidade, no estado, no Brasil, no mundo, mas debaixo das suas vestes, as escondidas, você precisa ser sarada. Você precisa ser sarada. Hoje não tem Jordão, apesar que se você for ao Jordão, você não vai alcançar esse milagre, porque não tem água, não tem nada que possa purificar o homem dos seus pecados, mas o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus transforma, e é isso que Ele quer fazer na sua vida, é isso que Ele pode fazer na sua vida. Naamã voltou em paz para casa, aleluia, curado da sua lepra, porque se humilhou, porque reconheceu que precisava da graça de Deus, porque ouviu a palavra de Deus, porque desceu do Rio Jordão, e pela obediência e pela sua fé foi sarado fisicamente e foi sarado da sua alma, foi curado da idolatria. Em nome de Jesus, nesta noite eu creio que Jesus pode te sarar agora. Você pode estar enfermo das drogas, você pode estar com a ferida dos vícios da sua vida, com a ferida da prostituição, mas Deus pode mudar a história da sua vida. Ele mudou a história da vida de Naamã, e Ele está aqui e pode mudar a sua história também. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a nós estarmos sempre dependendo deste Deus maravilhoso que restaura a nossa sorte, que restaura a nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ficamos de pé nesta noite. Pastor Marcelo, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo para Naamã. Tudo poderá ser feito novo para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe.